Esse. Graça e paz, meus irmãos. Louvamos a Deus por mais esta oportunidade que temos de juntos podermos compartilhar a palavra de Deus. Essa mensagem ela está pronta desde semana retrasada, né? Mas semana passada, que seria o dia que eu estaria falando, teve um imprevisto, né? A situação da minha mãe, a gente passou o dia inteiro no hospital, mas graças a Deus ela está fazendo lá o tratamento. Vamos ver como é que vai ficar. Mas graças a Deus está tudo correndo bem. Eu queria convidar você a estar abrindo a sua Bíblia em 3 textos. Lucas 19:41, João 11:35 e Hebreus 5:7. Todos eles no Novo Testamento. E quando eu ler, você vai perceber que a gente já andou participando de várias coisas no culto, cantando. Não é? Se você estiver ligado, você vai perceber isso. Lucas 19, versículo 41, diz assim: Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Vou repetir o versículo. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. João 11:35. É um outro texto muito conhecido que você já sabe de cor. O que diz? Jesus chorou. E por último, Hebreus 5, versículo 7. Diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O texto aqui ele vai falar de lágrimas, que é nada mais, nada menos que chorar, ou choro. E é sobre isso que eu quero pensar com você, na perspectiva de que, por que Jesus chorou? Por que será que Jesus chorou? 3 textos para nós apresentados. 3 textos onde mostra uma situação que Jesus passou, como nós também passamos. Quem nunca chorou aqui? Todos aqui já chorou algum dia. Você pode até tentar se fazer de forte, mas alguma vez na sua vida, ou várias vezes na sua vida, você já chorou. E pensar em chorar, ele traz para a gente algumas situações. A gente chora por sentimentos de dor, sofrimento, angústia. A gente chora por sentimentos de alegria, de felicidade. E às vezes a gente chora porque tem vontade de chorar. Simplesmente assim. Acontece ou não. Comigo já aconteceu. Eu já chorei porque senti dor. Já chorei porque senti dor, por quê? Porque eu levei uma boa surra, que eu mereci. Já chorei por momentos de alegria. A gente poderia enumerar vários momentos. Mas também já chorei por chorar por uma situação que, independente do que eu esperava, veio uma vontade de chorar. Você estava dentro de casa ouvindo uma música, um louvor, de repente você está lá
chorando. Não sei se já aconteceu isso com você. Isso já aconteceu comigo. Então, mas nessa perspectiva, a gente vai ver o porquê de Jesus chorou. Primeira coisa, o primeiro texto ele vai falar que Jesus chorou por causa de Jerusalém. E olha só, Jesus chorou pela cidade que rejeitou a sua mensagem de paz, antecipando a sua futura destruição devido à incredulidade e rebelião. Esse fato se dá quando? Quando Jesus está para fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém. Antes dele entrar na cidade, Jesus dá uma parada com os seus discípulos, e quando ele para, ele contempla a situação da cidade e vem à sua mente tudo o que estaria para acontecer. E por conta disso, Jesus chorou. Essa é a primeira situação que o texto traz para a gente. A segunda situação, ele chora pela morte de Lázaro. Jesus chora pela morte de uma pessoa, de um amigo, de alguém que ele estimava, por conta de situação de uma família. As lágrimas de Jesus mostram a sua compaixão e amor pela dor do luto das irmãs de Lázaro e a sua própria tristeza perante a morte. Perante a morte, por Jesus, o sentimento da perda de um amigo. E se a gente pegar o texto e ler, a gente vai ver que Jesus teve a oportunidade de participar de algo antes, porque ele recebe um convite, porque as irmãs de Lázaro pedem que alguém vá ao encontro de Jesus, porque elas tomam conhecimento que ele estava por perto, mas Jesus só vai chegar muito tempo depois. E quando ele chega, Lázaro já estava sepultado, já estava morto. E diante das circunstâncias, ele demonstra ali perante o povo que ele também tinha sentimento. Ele demonstra o seu sentimento. Mas agora na presença de um público maior. E por último, no jardim de Getsêmani. Essa narrativa que Hebreus traz, ela também está representada quando Jesus vai orar. Ele chama seus discípulos e ele separa 3 discípulos para ir orar com ele. Né? E quando ele chama esses discípulos para orar com ele, ele vai falar: minha alma está angustiada até a morte. E essa angústia fez com que Jesus, quando ele se retira para orar, ele chora. E ele chora, ele derrama as suas lágrimas diante do Pai. Não na presença dos discípulos, mas ele se derrama diante do Pai. E esse choro é por causa da angústia, do sofrimento. 3 situações, 3 circunstâncias que a gente precisa parar para pensar. Mas também, os seus clamores e lágrimas na oração demonstram a sua profunda angústia e a sua submissão à vontade do Pai, embora suplicasse para não ter de enfrentar a morte que se aproximava. Ele entende a sua submissão. Ele entende o seu propósito. Homem. E como homem, ele sente a dor do sofrimento que ele iria passar. 3 circunstâncias. Aí você pode pensar várias circunstâncias na vida. Eu dei alguns exemplos aqui, né? Dei 3 exemplos também. Que a gente chora por sentimento de dor, por alguma coisa que a gente esteja passando, a gente chora por alegria, e a gente às vezes chora por chorar. De repente, do nada, quando vê, você está chorando. Não é assim? A gente conhece, identifica algumas pessoas que por si só já são choronas, né?
Mas Jesus quer trazer para a gente pensar e refletir algumas lições a nível de por que ele chora. Por que Jesus chorou? Será que Jesus choraria hoje por causa da sua atitude? Será que Jesus choraria hoje por aquilo que vocês têm deixado de fazer e que Ele tem pedido que nós façamos? Será que Jesus estaria chorando por algo que Ele vê que você é capaz e você negligencia esse propósito que Ele entregou para você fazer e você não faz? Por que será que Jesus choraria hoje? O que significa o chorar de Jesus hoje? O que significa esse chorar de Jesus hoje? Eu vou dar uma pausa aqui para você pensar. Pense. O que significa eu, como pessoa, diante de Jesus, contemplar Jesus chorando, olhando para mim? O que isso significaria? O que isso poderia me mostrar? O que isso poderia me ensinar através do seu choro? O ato de chorar de Jesus é um sinal do seu amor e da sua união com o nosso sofrimento. Às vezes a gente pensa que é só nessa questão de sofrimento, a gente pensa que é só na questão de Jesus só vai chorar porque eu estou sofrendo. Jesus vai chorar porque eu choro. Mas Jesus deu para mim e para você algumas orientações e algumas ordenanças que às vezes a gente deixa de fazer, que a gente deixa de cumprir. E aqui, nessa questão do ato de chorar de Jesus, ele mostra o sinal do seu amor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, que é o tema da Nacional de SAF, ele vai discorrer sobre a questão desse amor. E ele vai trabalhar uma situação muito especial. E ele começa o texto falando assim: e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo. Que caminho é esse? É vivenciar esse amor de Jesus, que muitas das vezes a gente negligencia na questão de demonstrar esse amor. A gente negligencia a questão de demonstrar o amor de Jesus em atitudes simples, em não participar daquilo que Deus quer que a gente participe, não vivenciar aquilo que Deus quer que eu e você faça. E o que Deus pede da gente é tão pouco. E quando eu estava pensando nisso e olhando para os textos e verificando as situações que são apresentadas nesses textos, eu vejo que Jesus demonstra ali para o povo essas circunstâncias, situações totalmente que hoje não são diferentes e que a gente deixa de lado. Jesus chorou por uma cidade inteira, porque aquela cidade iria ser destruída. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído. Houve já a reconstrução, mas Jesus chorou por conta disso. Jesus chorou por causa de uma família que teve um seu ente querido que havia sido perdido, veio a falecer, veio a óbito. E ele chora porque ele tinha um laço de estreitamento, de proximidade, de intimidade muito grande com essa família.
E quando ele vê o sofrimento dessa família, após ter chegado no local onde ele deveria estar, que era na circunviança, na cidadezinha de Betânia, ele encontra ali aquela família sofrendo pela perda de um irmão. E um irmão que especialmente era seu amigo. Ontem a gente esteve participando aqui do culto, e o pastor frisou uma coisa interessante, que a questão do amor de Deus para conosco, ela traz para a gente a reflexão que esse amor, ele está relacionado à condição de proximidade de amigos que fazem ter intimidade. Tanto que ele vai falar assim, logo, já não vos chamo mais de servo, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo que o Pai me deu, tenho-vos dado a conhecer. Deus deixou na sua palavra tudo que eu e você precisamos conhecer acerca dele, acerca do que fazer como ordenança que ele deu, e a gente negligencia. Mas também eu vejo no texto algumas situações que a gente pode pensar que Deus requer de nós algumas atitudes. Primeiro, a atitude de compaixão. Vou dar um exemplo clássico que a gente vive hoje, né? Como igreja aqui, e você que está me ouvindo e me vendo aí pelo YouTube, pelo Instagram, você tenha certeza de uma coisa, isso não é diferente de você, porque você pode estar participando do convívio da comunhão e você está negligenciando estar presente no culto, onde o calor humano dos irmãos é necessário para o nosso crescimento, mesmo que às vezes aconteçam situações em que a gente esteja chateado com determinado irmão. Mas Jesus chora porque a gente deixa de cumprir isso e prefere ficar no nosso conforto, na nossa acomodada situação. Ele quer que a gente tenha compaixão dos outros. E o que a gente vivencia hoje, a gente tem várias crianças que precisam do nosso amor. A gente esteve até conversando isso, né? Jesus quer que a gente demonstre isso, vivenciando. Não é porque teve reunião hoje, não, tá? Eu já tinha pensado nisso. Eu já tinha, quando estava preparando, eu fiquei assim, refletindo. Tanto que eu tenho tentado melhorar certas atitudes que nós precisamos ter com as crianças, com as pessoas que nos visitam, que as pessoas que a gente recebe. A gente não recebe por receber, a gente recebe porque a gente quer que as pessoas se sintam bem. E para que as pessoas se sintam bem, eles precisam ver o amor de Deus fluindo a partir de nós. E esse amor de Jesus, ele é exalado pela sua compaixão. Ele se compadece da dor e das dificuldades que as pessoas enfrentam no mundo. Todo mundo hoje está enfrentando problemas. Toda situação nas nossas circunvizinhanças, todo mundo tem problemas, inclusive nós temos. Mas Jesus quer que eu e você entenda que esse compadecer, essa compaixão não está relacionada apenas à minha dor, mas à dor do outro. E quando eu deixo de fazer isso, eu não entendo a compaixão, por que Jesus chorou. Tenha compaixão, porque vidas estão se perdendo, vidas estão perecendo, e quando vidas estão se perdendo, Jesus chora. Hoje, ainda hoje. Terceiro, desejo de salvação. Eu desejo que os meus vizinhos sejam salvos.
Eu desejo que os meus parentes que não conhecem a Jesus sejam salvos. Eu desejo que o meu amigo de trabalho seja salvo. Mas o que eu tenho feito para demonstrar que a salvação está próximo dele e eu não apresento nada? Eu não demonstro, eu não mostro. Paulo vai falar assim, ó, para que em mim, está lá em 1 Timóteo 2, se eu não me engano, para que em mim o principal evidenciasse a Jesus e servisse eu de modelo a tantos quanto hão de crer nele para a vida eterna. A vida eterna não é só minha, é para eles também. Porque eu, como pecador, Paulo fala isso, eu precisava me colocar nessa condição. Evidenciar o desejo de salvação que eu tenho para mim e que eu recebi gratuitamente. Efésios capítulo 2, versículo 1 vai dizer o quê? E ele vos deu vida. Quando eu estava o quê? Morto. Morto aonde? Nos meus delitos e pecado. Mas aonde abundou o pecado? Eu falei isso na quarta-feira. Superabundou a graça, porque pela graça sois salvos. É um desejo. A graça se manifestou salvadora a todos os homens. A graça chegou, a graça veio ao mundo em Jesus. E o meu desejo é que todos sejam salvos. O meu? Não, o desejo de Jesus é que todos sejam salvos, mas eu preciso fazer a minha parte. Desde as crianças que estão aprendendo lá na sala, ou aquele que vai entrar aqui para ouvir a palavra de Deus, o que você vai convidar para trazer. Mas olha só. As lágrimas representam a dor de Jesus pela perdição de almas que se afastam do amor de Deus. Por que isso acontece? Porque a gente não tem demonstrado esse amor. As lágrimas de Jesus vêm porque esse amor está faltando ser fluído para o coração de outros. A gente precisa vivenciar mais esse amor de Deus. A gente precisa mostrar que aquilo que Jesus passou, o sofrimento que Jesus passou, a dor que Jesus passou, como homem, mas também como Deus, serviu para que eu tivesse salvação. E Ele quer que essa salvação seja para outros. Conforto. Certo homem estava no seu conforto de casa, nos tempos de Jesus. Ele tinha tudo do bom e do melhor. Rico, cheio de posses. Até que um dia ele ouviu a voz de Deus. Tem um hino que a gente cantava muito quando a gente tinha liberdade nos cultos do trem, e que a gente cantava era assim, ó: até que um dia ouvi a voz de Deus, dizendo: meu filho, conheço os problemas teus. Tem um outro hino que o grupo Álamo, talvez alguns aqui nunca tenham ouvido falar desse grupo, desse conjunto, que diz assim, ó: não deixe tudo acabar assim, desse jeito. Enxugue as lágrimas. Vem, eu te aceito. Das tuas transgressões não me lembrarei mais. Vem, filho, vem sem tardar, assim como estás. Aí o refrão vai falar assim: me dá teu coração, te darei paz. Sou Cristo, a solução.
não sofras mais. Que mensagem tem essa letra? Mas esse homem que estava no seu conforto, ele conheceu Jesus. E quando ele conhece Jesus, ele falou assim: Senhor, vem, você vai ficar na minha casa. E o que acontece com esse homem? Ele tem a sua vida transformada, mudada, porque ele entende e conhece que Jesus, e ele quer sair da sua zona de conforto. Mas vamos pensar de uma outra forma? Ele oferece consolo e encorajamento nas provações, pois ele conhece o nosso sofrimento. O nosso sofrimento, às vezes, é o medo de fazer, de ir, de se expor. O medo paralisa. O medo faz com que você deixe de fazer as coisas, né? Tem certeza que nós já passamos por várias situações de medo. Todo mundo aqui já passou. Mas às vezes é necessário sair da zona de conforto, para que a gente veja que ele quem? Jesus oferece consolo e encorajamento nas dificuldades, nas provações, nas lutas. Chamado à conversão. Jesus aproveita as oportunidades que ele tem. Quando, vamos usar mais aqui o exemplo de Lázaro, que já estava morto, o texto não diz, mas a gente entende lendo o texto que ali tinha muita gente. Jesus aproveita a oportunidade para falar da sua salvação, de levar a mensagem que transforma, de levar a mensagem que liberta, de levar a mensagem que traz conforto, de levar a mensagem que traz mudança. Ele, Jesus, demonstra com as suas lágrimas. Vou botar ali para vocês verem. As lágrimas de Jesus também são um convite à confiança na sua misericórdia e ao acolhimento do seu amor, que pode trazer paz e salvação. Quando a gente entende essas coisas, esses pontos descritos, de por que Jesus chorou. Talvez você fale assim, não tem nada a ver com o que você falou. Tem sim, gente. Jesus passou por certas circunstâncias que a gente passa hoje. Então, a gente tem que buscar vivenciar nas nossas condições hoje e vislumbrar aquilo que Jesus faria. Tem um livro que diz assim, nos seus passos, o que faria Jesus? Né? Jesus ficaria sentado naquela poltrona fofinha, felpuda, cheia de tranquilidade? Tenho certeza que não. Claro que tem momentos que você vai ficar no seu conforto, mas não é sempre. Lá na faculdade, lá na escola, ali na vizinhança, quando você sai para fazer uma visita, não sei, sempre há uma oportunidade. Eu vou compartilhar uma coisa aqui. Semana passada, eu tive uma experiência nessas andanças que eu tenho feito aí de motorista particular. Quando eu estava lá no CAPS, que eu levo uma pessoa lá para tratamento, fica um monte de gente ali do lado de fora, daquelas pessoas que estão em tratamento. Enquanto eles estão fazendo lá uma situação que eles chamam coletivo, que é onde os psicólogos e os psiquiatras estão trabalhando com as pessoas que precisam do atendimento, coletivo é uma roda de conversa, tá? Aí fica ali fora os pais, os acompanhantes. Sabe quanto tempo a gente fica ali parado? 1h30, 1h40, às vezes 2 horas.
Será que não tem uma oportunidade? Irmãos, a gente sempre tem uma oportunidade. E eu tive uma oportunidade assim singular. É longe daqui? É. Mas eu estou preocupado com isso? Vai vir para cá? Não. Eu preciso aproveitar as oportunidades. Paulo vai falar isso em Colossenses, que a minha palavra ela precisa ser temperada com sal e saber dar ocasião daquilo que eu tenho como a minha salvação, que é aquele que mudou a minha vida, aquele que trouxe mudança para a minha vida, pode fazer mudança na vida daquela pessoa que ali está. E eu pude aproveitar essa oportunidade para falar de quem? Do Eduardo? Não. Eu falei do amor de Jesus. Eu não estava fazendo nada. Tinha gente ali fazendo palavra cruzada, tinha gente ali fazendo... Como é que é aquele outro que você junta as letras, assim, formar a palavra? Caça a palavra, né? Mas o interessante é que quando você começa a falar, quando você demonstra do amor de Deus, um monte de orelhinha fica em pé. Porque as pessoas estão sedentas de ouvir. E você não precisa falar muito. Com as atitudes. Eles às vezes ficam olhando, porque lá tem um rapaz que frequenta a igreja de Camará, da igreja de Senador Camará, ali da Praça da Máscara. E quando ele me vê, ele vem falar comigo, me abraça, e as pessoas ficam olhando, como é que pode isso? E eu fico com ele e converso. Porque ele tem problema. Ele precisa de uma ajuda psicológica, ele precisa de uma ajuda psiquiátrica, mas ele precisa principalmente de Jesus. Irmãos, a gente tem N problemas para enfrentar. E Jesus quer que a gente tenha apenas uma atitude, para que ele não continue a chorar. As nossas atitudes, às vezes, têm impedido que Jesus se manifeste na vida do outro. E para concluir, as lágrimas de Jesus revelam a sua humanidade e sensibilidade diante da dor e do sofrimento, mas também a sua compaixão e amor pelo povo. E por último, elas demonstram que, apesar da sua força divina, Jesus partilhava os sentimentos humanos de angústia e tristeza, encontrando força em Deus nos momentos de maior aflição. Jesus foi homem. Ele passou pelas mesmas dores que eu e você passa, como homem. Mas era necessário ele passar para ensinar para a gente. Por isso está escrito. E se está escrito, a gente pode fazer alguma coisa. Claro que a gente não vai chegar no patamar de Jesus. Mas o pouco que a gente faça vai fazer diferença na vida do outro. Então, que nessa noite, ao olhar do porquê Jesus chora, ou porquê Jesus chorou, sirva para que eu reflita, para que você reflita, para que eu pense, para que você pense, que Jesus não chorou por chorar. Ele chorou para nos ensinar alguns motivos que a gente precisa entender, de que, através do choro, há solução. A gente cantou aqui, Deus fiel. Como é que é a primeira parte do hino? Vez quando eu te chamar. Mesmo toda vez que você... Opa, Jesus está nisso. O hino que a gente cantou falou em choro. E eu anotei um outro aqui que a gente cantou. A gente cantou vários hinos que falou... Eu não falei nada com equipe, com ninguém. A gente cantou pelo menos 4 hinos que falou em choro. E o outro foi... Todavia me alegrarei. Tem choro ali? Tem. Mas o choro tem um sentido. Para que a alegria venha. Mesmo que seja com sofrimento.
mas você tenha certeza de que a vitória está em Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém.